boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida, o teu coração, a tua casa ou onde quer que você esteja. Nossa série Romanos 12, nossa vida espiritual, o cultivo da nossa vida espiritual, né? Então, Romanos 12 fala sobre os dons, fala sobre como nós devemos nos portar, e agora é o exercício dos dons com a sequência do nosso comportamento. E vamos estar lendo alguns versículos aqui de Romanos 12, do 9 até o 15. Então vamos lá. O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que planteiam. Então, aqui está esse texto, que é uma ligação, né? É uma sequência. Depois os dons espirituais, as pessoas imaginam que dons é um privilégio. Dom não é um privilégio, é uma responsabilidade. Por quê? É o que eu já disse, o dom na ponta é um galho que deve sair dali um fruto. Se o dom não dá fruto, né? Porque não está sendo aplicado ou vivido ou trabalhado como deve se trabalhar. Por exemplo, a fé sem uma atitude é morta. A fé em si só, ela não tem razão. Então, ela precisa do quê? Da crença, da atitude crente daquela pessoa. Então, a fé deve ser seguida de atitudes. E aqui também, né? O amor seja sem qualquer fingimento. Então, isso são coisas difíceis de fazer, nós vamos reconhecer isso. Às vezes é fácil você amar uma pessoa que sempre concorda com você. É fácil você amar uma pessoa que ela faz tudo por você. Mas é difícil você amar uma pessoa que ela sempre está te mordendo, sempre está te tratando com indiferença ou com maldade, né? É difícil você amar pessoas que elas se contradizem constantemente. Mas a Bíblia diz que o amor deve ser sem qualquer fingimento. Então, não é porque você fala assim, eu não vou fingir que estou amando aquela pessoa, então eu não vou demonstrar. Se você não demonstrar, tudo na vida é um exercício. Se você não demonstrar o amor, então encoberto ele está, de nada ele vale. Aí eu amo aquela pessoa, mas ela não sabe que você ama, nem por palavras e nem por atitudes. Então, não ama. Odiai sim o mal. Então a coisa que nós devemos odiar é o mal, seja ele nos outros ou em nós mesmos. Porque é muito fácil eu odiar o mal que está no outro, mas é difícil odiar o mal que está em mim. E apegai-vos ao bem, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros. Então, isso já está indo num grau maior, né? Uns aos outros com amor fraternal,
preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Então é assim que a igreja deve viver, né? Se todos pensarem assim, se todos pensarem conforme a palavra de Deus está falando aqui, né? Amar dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, todos as nossas rusgas, os nossos problemas serão facilmente resolvidos. Por quê? O amor nos constrangirá a então ceder, a nos curvar, a fazer então aquilo que é o correto, que é o certo. Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Não sejais descuidados do zelo, ou seja, zelo quer dizer com o capricho, com a maneira dedicada, né, que eu faço alguma coisa, o cuidado que eu estou exercendo para fazer determinada coisa. Então, não seja vagaroso em ser zeloso pelas coisas de Deus, pelas coisas do nosso próximo, das pessoas que nós devemos prestar amor, principalmente os domésticos da fé. E diz assim: sede fervorosos no espírito. Então, meu espírito sempre precisa estar cheio da fé, estar quente na fé, não frio na fé, quente. Meu espírito precisa estar aceso. Eu posso estar sofrendo, eu posso estar com medo, mas o meu espírito, o Senhor Jesus disse que a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ainda que eu tenha tá com a minha carne fraca, mas meu espírito precisa estar pronto, fervoroso. Então, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Então, quando nós estamos dedicados, fervorosos no espírito, nós não vamos recuar, ainda que tenha medo, ainda que seja um tempo de perigo, um tempo de apavoramento, como é o tempo de hoje, que as pessoas estão apavoradas, estão com medo de tudo e de todos, imaginando que o medo delas vai lhes fazer escapar de alguma forma se vier o vírus, se vier a doença. Pois eu quero te dizer, em Deus você passa qualquer situação. Se você estiver em Cristo e a tua fé estiver acesa, você vai servir o Senhor com toda a força do teu ser e nada, absolutamente nada vai derrubar você. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Que esperança? A vida eterna, o nome escrito nos céus. Isso é o motivo de alegria. Isso é o que vai fazer eu passar pelas lutas dando glória a Deus. Eu sei para onde estou indo. Eu sei onde o meu nome está escrito. Não é na calçada da fama que está a minha marca, mas meu nome está escrito nos céus pelo sangue do Cordeiro. E essa é a razão da minha alegria. Sede pacientes na tribulação. Haverá tribulação, não tem como você fugir disso. A tribulação vai acontecer. Seja paciente. É um tempo de você acalmar o coração. Tem pessoas que entram em tribulação e ficam desesperadas pedindo oração para todo mundo, mas para todo mundo. Pede oração em muitas igrejas, pede oração para muitos pastores, pede oração para todo lado, como se as muitas orações iam mudar alguma coisa. Por que a tribulação, meu irmão, minha irmã, é para
equilibrar a nossa vida. É para amoldar o vaso de acordo com a vontade do Senhor. Então, a tribulação tem a função de tirar alguma coisa da nossa vida. Jacó, quando estava lutando com o anjo, ele tinha um nome. O nome era Jacó, quer dizer enganador. E era uma tribulação muito grande, porque seu irmão estava vindo com 400 homens, provavelmente armado. Ele tinha uma rusga com o irmão dele, e o irmão dele estava vindo com 400 homens. Ele ouviu a notícia. E quando ele atravessou a sua família no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele lutava na madrugada com um anjo. E aquele anjo, em forma de homem, estava lutando com ele, e Jacó estava em grande tribulação, uma tribulação enorme. E aí então aquele anjo tocou na virilha de Jacó e abriu a virilha, né? E ele se agarrou ao anjo, e o anjo disse: me deixa ir. E aí então ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. E o que o anjo fez? O anjo tirou o nome Jacó, e colocou um nome Israel. Então a tribulação ela tem essa função de tirar uma coisa ruim e colocar uma coisa boa. Israel quer dizer príncipe de Deus. E Jacó quer dizer enganador, sintetizando. Então, perseverai na oração. Então a oração é algo que nós não devemos descuidar. Talvez você não ore muito, mas ore sempre, constantemente. À medida que você orar, que você se dedicar, que você perseverar na oração, o número de tempo vai crescer. Porque isso é incrível como acontece. Porque quando nós começamos a orar constantemente, esse tempo vai crescer. Não, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita atração para nos tirar, né, nos desconcentrar da nossa vida espiritual. Não se deixe levar por isso. Cooperai com o santo nas suas necessidades. Então aqui entra a parte mecânica da vida espiritual, né? Então, cooperar com os santos nas suas necessidades, ou seja, buscar os irmãos que têm a necessidade para ajudá-los. Praticai a hospitalidade. Então, receba os irmãos. Isso, quanto mais juntos os irmãos estiverem, quanto mais junto as ovelhas do bom pastor estiver, mais protegida ela está. Uma ovelha protege a outra. Isso sempre, até no mundo físico, como também no mundo espiritual, isso vai acontecer. E quanto mais longe estiver as ovelhas, menos protegidas, estiverem longe uma das outras, menos protegidas elas estão. Por isso que Satanás atacou a igreja desta forma, como estamos vendo hoje. Não se deixe levar por essas questões. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui é algo tão tremendo que, como pastor, eu posso abençoar alguém que está me perseguindo. Eu quero fazer uma oração para aquela pessoa ser punida por Deus. Eu quero fazer uma oração para Deus acabar com a vida dela. Não, não. Isso não é ser filho de Deus. Entenda o seguinte: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então a pessoa está perseguindo, está te caluniando, está sendo injusta com você, não a amaldiçoe, a abençoe. Não quer dizer que você tenha que conviver com aquela pessoa, a menos que ela for da sua família.
mas você não precisa amaldiçoá-la. Você não precisa liberar uma palavra de maldição. O Senhor sempre estará cuidando de você. E quando você faz isso, você abençoa, então você abre do céu um canal de bênção para a sua vida. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para abençoar, não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que planteiam. Então, não pode haver divisão na igreja. Um está chorando e o outro está sorrindo. Você deve participar tanto das alegrias quanto das tristezas dos irmãos. Então, se vai ter uma festa, então eu vou lá. A pessoa está passando por uma prova, por uma tribulação. Que o pastor vá lá, que os irmãos de oração vá lá. Eu não vou. Não faça isso. A sua presença, às vezes, no lugar, apenas o seu abraço pode significar muito para as pessoas. Eu lembro de um rapaz que nós estávamos num lugar, no ginásio, tinha uma concentração lá, um trabalho, um seminário, e o pastor que estava lá ministrando falou: eu quero que você saia e abrace alguém agora que estiver próximo de você. E eu fiquei parado, porque os irmãos ao meu redor começaram a se abraçar, e eu fiquei... aí eu olhei e vi aquele moço longe, na arquibancada, separado de todos, e eu fui até ele, e eu abracei, só abracei, bem forte, bem caloroso. E eu lembro que naquele momento ele chorou e tal, e eu abracei, simplesmente não falei nenhuma palavra sequer e saí, voltei lá para o meu lugar. Outro dia eu vi ele dando um testemunho e dizendo: naquele dia eu estava pensando em me suicidar, mas aí aquele pastor veio e me abraçou e eu senti amado, senti o calor daquele abraço e não desisti da ideia do suicídio. Então, você não precisa de muito. Deus só precisa de você para fazer um milagre. Então, creia. Seja um aceno com a mão, um abraço, uma consideração, e para algumas pessoas será o suficiente. Que Deus abençoe a sua vida. Que você cresça nesse exercício da vida cristã. Deus abençoe.